O voo antecipado Janja, a carismática primeira-dama do Brasil, embarca rumo ao Japão, sozinha, uma semana antes de Lula partir com toda a comitiva oficial. Dizem que foi para economizar passagem aérea e que ficou hospedada na residência do embaixador Reddit.com. Já pensou? O que estaria motivando esse movimento inesperado? Por que essa pressa? Era um gesto estratégico ou havia algo que ela precisava resolver antes da chegada do presidente? Quais segredos ela levaria dessa viagem? Uma comitiva, tudo organizado, mas ela foi sozinha. Será que havia mais do que simples economia em jogo? Enquanto isso, do outro lado do mundo, Emmanuel Macron retorna de uma visita ao Vietnã. Um vídeo viral mostra sua esposa Brigitte empurrando o rosto dele dentro do avião. Um tapa, um gesto forte, inesperado. Ela, então, se recusa a dar o braço a ele na escada. Foi apenas uma brincadeira, como disseram, ou esconde algo mais turbulento? Terá Brigitte descoberto algo desconfortável? E se isso envolve Janja? Prepare-se para mergulhar nessa teia de encontros, percepções e intrigas ao redor do mundo, pontuada por pequenas pistas e grandes questionamentos. O que será que Lula e você vão descobrir adiante? Escala ou desvio? Paris à vista. A explicação oficial era que Janja tinha ido ao Japão antes de Lula por questões logísticas. Mas documentos internos do Itamaraty mostravam outra rota. Após a parada inicial em Tóquio, Janja voou discretamente para Paris, sem qualquer comunicado à imprensa. Por que esconder essa passagem pela França? E por que Lula, sempre tão zeloso, não foi informado com antecedência? Nos bastidores, diplomatas começaram a desconfiar. A embaixada brasileira em Paris sequer foi acionada para recepcioná-la. E mesmo assim, ao desembarcar no Charles de Gaulle, Janja foi recebida por um comboio luxuoso, com motoristas que falavam português e seguranças não identificados. Era evidente, aquele encontro em Paris não estava na agenda oficial. Mais curioso ainda, nos mesmos dias, Emmanuel Macron havia cancelado compromissos internos na França, alegando motivos pessoais. Coincidência? Na manhã seguinte, Janja foi vista entrando discretamente em um prédio de luxo no 7º arrondissement, região nobre de Paris. Lá dentro, janelas fechadas, cortinas pesadas e um jantar sendo preparado para apenas 2 pessoas. Seria um encontro diplomático informal ou algo mais? E como isso se conecta ao tapa que Brigitte Macron deu em Emmanuel dentro do avião, poucos dias antes? O que Janja realmente foi fazer em Paris? E por que o sigilo absoluto? A viagem de agenda leve começava a ganhar contornos de algo muito mais tenso. E Lula, ele ainda não sabia de nada. O jantar do silêncio. A noite caiu em Paris e as luzes da Torre Eiffel começavam a brilhar quando Janja, usando um vestido escuro e discreto, foi conduzida ao último andar do prédio reservado. No salão principal, a mesa já estava posta. Velas acesas, vinho francês, 2 pratos, nenhum assessor. E então, ele chegou. Emmanuel Macron, de camisa social sem gravata, sorrindo com aquela serenidade típica dos diplomatas experientes. A conversa, no início, foi leve. Arte, política, cultura. Mas pouco a pouco, o clima mudou. Você ainda não contou a ele? Teria sussurrado Macron, segundo uma fonte que ouviu fragmentos do diálogo por meio de um sistema de vigilância francês. Contar o quê? E para quem? Estariam falando de Lula? Enquanto isso, Brigitte Macron estava em Versalhes, se recusando a comparecer a um jantar oficial do governo. Assessores franceses já murmuravam, ela sabe de alguma coisa. Na embaixada brasileira, ninguém tinha ideia de onde Janja estava. Como uma primeira-dama pode simplesmente desaparecer da agenda diplomática sem levantar alarmes? O encontro durou quase 3 horas. Quando ela saiu, parecia tensa, como se carregasse algo maior que uma simples conversa. Mas o que exatamente foi dito ali dentro?
Foi um acerto? Uma despedida? Uma confissão? E por que Macron parecia aliviado ao final da noite? O mistério só aumentava. E Lula, ainda em Brasília, estava prestes a receber uma ligação que mudaria o tom da viagem. A ligação interceptada. Na manhã seguinte ao encontro com Macron, Janja caminhava pelos jardins do Palais Royal, acompanhada de uma de suas assessoras de maior confiança. Ela usava óculos escuros, evitava olhares e segurava o celular com firmeza. Ela sabia que aquele momento estava chegando. Parou perto da fonte central, respirou fundo e então fez a ligação que adiava havia semanas. Do outro lado da linha, Lula atendeu com voz sonolenta. Eram quase 5 da manhã em Brasília. Oi, amor. Preciso te contar uma coisa antes que você venha para cá. Mas o que Janja não sabia era que a ligação estava sendo monitorada. Não por autoridades francesas, mas por um grupo interno do Palácio do Planalto, preocupado com os movimentos incomuns da primeira-dama. Trechos da conversa foram transcritos por um assessor e em poucos minutos chegaram até os ouvidos de um dos ministros mais próximos de Lula. E o que foi que ouviram? O conteúdo da ligação era ambíguo, mas uma frase chamou a atenção. Ele precisava saber antes de você, e agora tudo ficou mais complicado. Quem era ele? Macron? O que Janja teria revelado a ele antes mesmo de contar ao próprio presidente do Brasil? Mais tarde, em Paris, ela teria um novo compromisso, novamente fora da agenda. Mas dessa vez, a movimentação ao redor do local chamou a atenção de paparazzi franceses. Será que Janja havia perdido o controle da narrativa? E Lula vai confrontá-la antes mesmo de embarcar? Ou decidirá fingir que não ouviu nada? A próxima movimentação de Janja pode revelar quem realmente está no centro dessa história. O flagra inesperado. O que era para ser uma manhã discreta acabou se transformando em um escândalo em construção. Janja foi vista deixando um edifício próximo ao Parque Monceau, local frequentado por diplomatas e bilionários estrangeiros. Mas ela não estava sozinha. Ao seu lado, Emmanuel Macron, novamente, caminhava apressado, tentando não chamar atenção. Um fotógrafo freelancer que cobria celebridades francesas registrou tudo. Ele não sabia exatamente quem era a mulher ao lado de Macron, mas notou os dois entrando juntos em um carro oficial da presidência francesa. Minutos depois, os rumores tomaram conta de um grupo fechado de jornalistas parisienses. A brasileira do Eliseu era o apelido dado por um dos seguranças do palácio. Mas por que um chefe de Estado estaria se encontrando pela segunda vez com a esposa de outro presidente? E em total sigilo? Ao saber da movimentação, um assessor direto de Brigitte Macron alertou a primeira-dama francesa. Brigitte, até então, permanecia em silêncio, mas bastou ver uma das imagens para reagir. Ela ordenou que Macron voltasse imediatamente ao palácio. Na mesma tarde, Macron cancelou compromissos e desapareceu da agenda oficial. E Janja retornou para o hotel como se nada tivesse acontecido. Mas algo mudou no seu olhar. O sorriso desaparecera. No Brasil, Lula já estava ciente do encontro, graças a uma ligação do serviço diplomático brasileiro. O presidente não falou nada, mas seus olhos também mudaram. Teriam as fotos sido o estopim de uma crise diplomática silenciosa? E o que de fato Janja e Macron estão escondendo? Se você acha que já viu de tudo, espere até descobrir o que Janja vai revelar no fim dessa história. Continue acompanhando. A parte 6 vai mexer com tudo. A tempestade no Eliseu. No Palácio do Eliseu, o clima ficou insustentável. Após ver as fotos, Brigitte Macron trancou-se em seus aposentos e recusou qualquer contato com a imprensa ou o próprio Emmanuel. Os gritos dela foram ouvidos até o final do corredor oeste e uma copeira confidenciou aos jornalistas locais. Ela dizia que isso não ia se repetir, que era o fim.
Mais tarde, os boatos se confirmaram. Brigitte deu um tapa em Emmanuel Macron dentro do avião presidencial, durante o voo de retorno da Ásia, dias antes do flagra em Paris. A presidência da França tratou o incidente como brincadeira entre o casal. Mas o gesto foi real e a causa parece cada vez mais clara. Ela já sabia de algo? E o que Macron teria feito para merecer aquele tapa diante da equipe presidencial? Enquanto isso, Lula preparava-se para embarcar para a Europa. Apesar do silêncio, ordenou uma revisão completa da agenda de Janja e pediu que ninguém a pressionasse. Um gesto de confiança ou de desconfiança absoluta? De volta a Paris, Janja foi vista em um restaurante discreto no Marais, sozinha, escrevendo algo em um caderno. Ela pediu um vinho, recusou o cardápio e ficou por quase 2 horas sem tocar no celular. Parecia ensaiar uma fala, uma despedida, um acerto ou algo maior. Naquela noite, uma carta chegou à recepção do hotel onde ela estava hospedada. Era de Brigitte, com apenas uma linha escrita à mão. Eu também sei guardar segredos. O que Brigitte quis dizer com isso? Seria um aviso, uma ameaça ou uma revelação prestes a explodir? O jogo silencioso em Paris está cada vez mais perigoso e o tabuleiro parece prestes a virar, onde as tensões chegam até o próprio Lula e as consequências começam a sair do controle. O presidente em Paris. Lula finalmente desembarcou em Paris. O que seria uma visita institucional e comemorativa ganhou outro tom assim que ele saiu do avião. Os jornalistas aguardavam ansiosos por declarações, mas o presidente não falou. Apenas acenou com o olhar distante. Dentro do carro oficial, ele manteve o silêncio. Nem sequer perguntou onde estava Janja. Assessores próximos tentavam esconder o desconforto, mas sabiam. Lula já tinha conhecimento das fotos, dos encontros e da carta enviada por Brigitte. O cerimonial da Embaixada Brasileira preparou uma recepção discreta, mas Lula recusou. Pediu para ir direto ao hotel, um diferente do que Janja havia escolhido dias antes. Estaria evitando o reencontro? Ou preferia se preparar antes de encarar a esposa? Enquanto isso, Macron também desapareceu da imprensa, cancelou aparições públicas e suspendeu uma coletiva prevista com líderes europeus. A imprensa francesa especulava. Problemas conjugais, diziam. Mas nos bastidores, o burburinho era sobre uma mulher brasileira. No hotel, Lula trancou-se por horas, mandou suspender compromissos e proibiu qualquer assessor de mencionar o nome de Janja. Um de seus ministros confidenciou: "Nunca o vi assim. Ele está abatido, mas não está com raiva. Está magoado." À noite, Lula recebeu um envelope em sua suíte. Não tinha remetente, mas carregava um recado. "Ela vai te contar, mas esteja pronto para ouvir tudo." Quem enviou aquilo? Macron, Brigitte ou a própria Janja? E o que exatamente Lula precisa estar pronto para ouvir? A verdade começa a se mover e não tem mais volta. Onde o aguardado reencontro entre Lula e Janja finalmente acontece, mas com tensão máxima. O reencontro sem palavras. O relógio marcava 21h47, quando Janja chegou à entrada lateral do hotel, onde Lula estava hospedado. Ela vestia um sobretudo bege, cabelos presos e nenhuma maquiagem. Não trazia seguranças, nem assessores, apenas ela e o peso do que estava por vir. Subiu direto até a cobertura. Lá em cima, Lula a esperava. Não no salão, mas em pé, encostado à janela, olhando a cidade iluminada. Não disse nada ao vê-la entrar. Nem ela. O silêncio durou quase 2 minutos. "Você não vai dizer nada?" Ela quebrou. Ele apenas virou o rosto. Seus olhos estavam vermelhos, mas secos. Janja se aproximou devagar. Tentou tocá-lo no braço, mas ele recuou. E então, pela primeira vez, ela falou com firmeza: "Lula, eu nunca traí você.
Nem como mulher, nem como parceira, mas tem algo que você precisa saber. Saber o quê? Ele retrucou com a voz embargada. Sobre Paris, sobre ele, sobre o que estão dizendo. Ela respirou fundo, ia começar a falar, mas parou. Antes de eu te contar, você precisa me prometer uma coisa. O quê? Ele perguntou. E ela respondeu com a voz baixa, mas firme, que vai me ouvir até o fim, sem interromper, sem julgar. Lula assentiu com a cabeça, mas o semblante continuava carregado. O que Janja quer revelar é algo que pode mudar tudo. E por que ela só aceitaria contar com essa condição? Enquanto isso, na França, um vazamento atinge os jornais locais. Relatos anônimos de encontros não protocolares entre Macron e Janja começam a circular. A verdade estava prestes a explodir. Mas será que alguém estaria pronto para ouvir? Onde a tensão atinge o ápice e Lula está prestes a descobrir tudo. À beira da verdade. Sentados frente a frente, Lula e Janja permaneciam em silêncio. A cidade lá fora parecia congelada. Dentro do quarto, o tempo também parou. Janja começou a falar, baixo, pausado, como se cada palavra pesasse uma tonelada. Antes de qualquer coisa, eu preciso que você entenda por que eu vim antes, porque eu estive com ele. Lula escutava, sem interromper, como havia prometido. Mas seus olhos não escondiam o turbilhão por dentro. Ela contou sobre o primeiro contato, um convite informal de Macron, feito meses antes, durante uma conferência da ONU. Disse que, à época, ignorou, mas que depois algo mudou. Eu percebi que precisava entender certas coisas sobre mim, sobre o que carrego e sobre o que escondi até de você. Lula franziu o senho, quis perguntar, mas conteve-se. Janja seguiu. Relatou o jantar secreto, os encontros fora da agenda, as conversas em voz baixa nos jardins de Paris. Mas quando Lula, enfim, perguntou, você se apaixonou por ele? Ela apenas desviou o olhar. Não disse sim, nem não. Do lado de fora, seguranças discutiam baixinho. Um assessor da presidência acabara de receber uma ligação do Palácio do Eliseu. Um novo vazamento estava prestes a sair na capa de um jornal francês. Imagens, áudios, especulações. Mas Lula e Janja não sabiam. Estavam ali, na bolha da verdade. Faltava apenas ela revelar o que realmente estava por trás de tudo. O que ela escondeu por tanto tempo? E por que envolvia Macron, Paris, e um segredo que nem Lula jamais imaginou? A resposta vem agora, e não será o que você espera, a verdade que liberta. Janja olhou nos olhos de Lula, respirou fundo e finalmente falou tudo. Não foi traição, nem mesmo um erro. Foi uma escolha difícil para proteger algo maior que nós dois. Ela revelou que o encontro com Macron tinha um propósito secreto. Uma negociação delicada para garantir acordos que beneficiariam o Brasil em momentos de crise global. Um acordo que Lula desconhecia, mas que Janja vinha construindo para proteger o país e sua família. Sobre o tapa da Brigitte, Janja explicou que não estava envolvida em nenhum caso pessoal com Macron. A tensão entre os dois presidentes era real, mas a confusão havia sido amplificada por intrigas políticas e boatos plantados por adversários. Eu viajei antes de você porque precisava preparar tudo, costurar alianças e evitar que essa informação vazasse prematuramente e criasse um caos. Lula, emocionado, compreendeu o peso daquela missão silenciosa. Você arriscou tudo por nós. Eu arrisquei por todos nós. Ela respondeu segurando sua mão. Paris não foi palco de uma traição, mas de uma batalha invisível. E Janja era uma guerreira na linha de frente. Enquanto as luzes da cidade brilhavam lá fora, Lula e Janja se abraçaram. A verdade finalmente libertava-os. E você que chegou até aqui, acredita mesmo na Janja? Qual é a sua opinião? Deixa nos comentários, isso é muito importante para nós. E não se esqueça, inscreva-se, deixa seu like, isso nos fortalece muito.